tempo. Eu não sei se vocês me conhecem, já ouviram falar de mim pelo Edu, mas o Edu trabalha comigo há 19 anos, né? Um irmão aí que eu ganhei, e para mim é uma alegria também ver ele participativo na igreja com a Camila, eles louvando a Deus através dos dons que Deus tem dado a ele. E eu já falo para ele, eu preciso visitar lá um dia. Não pensei que fosse pregando, né? Uma responsabilidade tão grande e que realmente me dá muito temor quando estou aqui à frente para falar da palavra de Deus, ainda mais em outra igreja. Na nossa a gente já fica nervoso, na dos outros então a gente fica muito mais, né? Mas para mim é uma alegria estar aqui conhecendo os irmãos, né? E a gente sabe que a gente tem muitas coisas em comum, né? Pelo presbitério também, a gente acompanha as lutas dos irmãos e a gente também na Metropolitana temos muitas lutas, né? Estou aqui hoje com o presbítero Ronaldo, que também trabalha bastante lá com a gente, né? Em prol do Senhor. E eu espero que a palavra de Deus, Deus me use hoje para falar da palavra dele. Hoje eu escolhi um tema que chama, eu pensei num tema para essa passagem, que está em 1 Pedro 4, de 12 a 19, que fala da didática cristã no sofrimento. A gente sofre, né? Eu acho que independente do bairro, do local em que estamos, o sofrimento vem sobre o povo de Deus, nós passamos por dificuldades nas nossas vidas, e Deus, através da sua palavra, Ele deixa um manual para a gente, para esses momentos de sofrimento também. Então, vocês podem pensar assim, puxa, né, uma igreja um pouco maior, como a Metropolitana, não vai ter problemas, né? E vocês pensando aqui, a gente na luta para ter uma igreja formada, né? Então, estamos ainda caminhando como congregação, mas meus irmãos, a luta é constante, né? Eu estava dividindo aqui com os irmãos que a gente está sem pastor para o ano que vem, a gente fez uma eleição, ele desistiu na véspera de ser recebido no presbitério, depois de um processo longo de eleição, e tivemos diversos problemas esse ano, estamos aí com lutas tremendas, e eu sei das lutas que os irmãos passam também, um pouco, é lógico, não conheço tudo, né, mas um pouco que eu converso com o Edu, a gente sabe das lutas. E nessa passagem, ela nos ensina um pouco a passar por esse sofrimento, né? Esse assunto tão comum, não só para a igreja, mas para todas as pessoas, todos os seres humanos. E eu peço que os irmãos se atentem a essa leitura da palavra, que está em 1 Pedro 4, de 12 a 19. Diz assim a palavra de Deus: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com seu nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Oremos, irmãos, com as suas Bíblias abertas. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Pai, pelo dia do Senhor, obrigado pela sua palavra, que é viva, é rica, a qual foi lida agora, Senhor, e que apesar de mim, Senhor, o Senhor me use, através do teu Santo Espírito, para falar o que te apraz, para falar a sua verdade, Senhor, para que a igreja do Senhor possa ser edificada, Pai. Que o Senhor esteja, Pai, com essa igreja, que o Senhor esteja
comigo agora. É o que eu te peço, no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, a gente vive numa época de hedonismo. E o hedonismo, ele é ensinado, ele é enraizado na sociedade. O hedonismo, ele é uma doutrina filosófica que faz da felicidade o final, a finalidade da vida. Ele trata o prazer como o bem supremo das nossas vidas e o objetivo principal do ser humano. Nós fugimos das lutas, fugimos do desagradável e passamos isso aos nossos filhos hoje. Então, nossos filhos não podem se frustrar. Os pais escondem a realidade dos filhos. E também os pais protegem o filho de tal maneira que, por exemplo, se eles tiram uma nota ruim na escola, eles vão tirar satisfação na escola. Se eles são repreendidos por algo errado que eles fazem, eles vão na escola para saber o que aconteceu de errado, por que fizeram isso com o filho dele. E a nossa sociedade é uma sociedade que cresce assim. Ela não pode se frustrar, não pode passar por dificuldades. E o problema do hedonista é que ele se contenta com uma felicidade pequena demais, terrena demais, superficial demais, e por isso nunca estamos satisfeitos com nada nessa vida. Vocês já pararam para perceber, para reparar que algumas pessoas muito ricas, elas estão sempre em busca de algo a mais para a vida delas, nada preenche a vida delas, nada. As pessoas que não conhecem a Cristo, elas têm um objetivo na vida e quando elas alcançam, aquilo não satisfez elas partem para outra coisa, para buscar e preencher esse vazio que elas sentem na alma delas. E Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades, a felicidade de amá-lo, de glorificá-lo e contemplá-lo para sempre. Na presença de Deus existe plenitude de alegria. Muitas pessoas em crise, quando passam por sofrimento, elas sentem esse vazio, elas ficam em crise porque elas não sabem lidar com o sofrimento. E a gente pensa, por que um cristão sofre? Muitas vezes você deve ter se perguntado isso. Por que nós sofremos? E muitos podem questionar o sofrimento alheio, como os amigos de Jó fizeram. Eles questionaram ali Jó de uma forma, pensando ali, questionando se o sofrimento era por conta de algum pecado de Jó. O que Jó fez de errado para ter tanto sofrimento na vida dele? Será que Deus estava castigando ele? Será que Jó não tinha fé suficiente? Alguns podem questionar do porquê que o sofrimento existe, questionar até a existência de Deus, pois se Ele é bom, se Ele é onipotente, por que Ele permite o sofrimento? Por que Ele não destrói o mal? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas e pessoas ruins se dão bem nessa vida? Quando a gente olha para o nosso país, por exemplo, a gente olha para o que acontece, por exemplo, com os políticos que roubam dinheiro público da população e parece que o mal não acontece para eles, a justiça não alcança essas pessoas, eles se dão bem sempre na vida. E onde está esse Deus? E por onde olhamos, a gente vê que o sofrimento é variado e ele atinge todas as camadas da sociedade, atinge todos. Ao sofrimento físico e emocional, doenças terríveis que nos acometem, como muitos conhecidos nossos lá na igreja metropolitana, a gente tem passado por momentos difíceis, de lutas lá, contra câncer, alguns irmãos passando por momentos muito delicados, e eu tenho certeza que vocês, aqui no meio de vocês, devem ter irmãos que estejam em dificuldade de saúde, ou conhecidos de vocês, familiares também. A gente passa por medo, a gente passa por ansiedade, a gente passa por depressão, humilhação, solidão, luto que passamos durante a vida com a perda de entes queridos nossos, pessoas que amamos, problemas financeiros, relacionamentos caídos, pais e filhos que não se conversam, irmãos que não se falam. Isso é muito triste, quando a gente vê ainda mais no meio da igreja. Esses problemas familiares, família sem sustento, a gente pensa agora o que está acontecendo, por exemplo,
com os idosos, os aposentados do INSS, né, sofrendo também, muitos não podendo ter a sua aposentadoria. E essa passagem que vamos meditar hoje é muito importante para nos orientar em relação ao sofrimento. Primeiramente, é importante a gente ter um panorama dessa carta de Pedro. Ela, da autoria dela e do porquê que ela foi escrita. Então, este é um livro pequeno da Bíblia, de apenas 5 capítulos, mas de uma riqueza muito grande, de muitos ensinamentos para nós. O autor dessa carta, então, foi o apóstolo Pedro, né, o pescador, como vocês sabem, que foi chamado por Cristo para ser um dos apóstolos dele. Mas assim, ele na verdade não foi escrita por Pedro, ele foi escrita por Silvano, como aqui nesse mesmo capítulo 5, no versículo 12, quer dizer, no capítulo 5, versículo 12, ele diz assim, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Então aqui a gente vê que Silvano, também conhecido como Silas, ele foi companheiro de viagem de Paulo, né, durante algum tempo, como podemos ver em Atos 15 e 40, e esse Silvano foi o amanuense, ou seja, o escriba. Ele foi o escriba, que era a pessoa que escrevia à mão sob ditado ou cópia de Pedro. Então não sabemos como Pedro foi passando para ele as informações, mas quem escreveu foi Silvano. E aí isso explica também um pouco o grego complexo dessa carta. Essa carta, para os teólogos que estudam, eles veem um grego muito complexo, que não condiz com um pescador como Pedro, para escrever essa carta. Então a gente vê que foi escrita por Silvano, ditado, né, por Pedro, inspirado pelo Espírito Santo. E acredita-se que Pedro morreu em 67 depois de Cristo, durante as perseguições de Nero, que era o imperador de Roma na época. E Nero reinou de 54 a 68 depois de Cristo. E acho que vocês devem ter estudado isso na escola, né? O quanto Nero era uma pessoa má. Ele era uma pessoa terrível, assim, ele era considerado um anticristo. E vamos ver como que se inicia essa primeira carta aqui de Pedro, no capítulo 1, no versículo 1, ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então a gente vê aqui que, diferente das cartas de Paulo, que eram endereçadas a igrejas específicas ou pessoas individualmente, as cartas de Pedro foram endereçadas a um grupo maior de cristãos que estavam espalhadas pelas diversas regiões da Ásia Menor, do Oriente Médio e do Império Romano, né? Então essa carta aqui era para um grupo de cristãos que estavam espalhados ali, ou uma segunda interpretação possível é que ele estava escrevendo aos cristãos alcançados nas viagens missionárias de Paulo, uma das 3 viagens missionárias que ele fez. De todo jeito, Pedro escreveu essa carta com o propósito de encorajar os cristãos na época, diante dos sofrimentos que eles estavam passando, diante das perseguições que eles estavam passando naquele momento. E a história nos mostra isso, que Nero era como um anticristo, um homem perverso, que desencadeia a primeira grande perseguição dos cristãos. Ele matava, ele degolava, ele queimava, ele jogava no Coliseu para os animais ferozes, para divertir a realeza e a população. A perseguição que começa em Roma se estende por todo o Império Romano, por todo o Império dominado, e chega à Ásia, onde estão os cristãos aos quais Pedro escreve. E Pedro escreve para mostrar como encarar a provação e o sofrimento sem murmurar, nem se desviarem, lembrando que nossa pátria não é deste mundo. Por isso ele escreveu no capítulo 2, versículo 11,
Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E na palavra de Deus, o que a gente mais vê é que o povo de Deus sofre. E quem diz o contrário está mentindo para você, meu irmão. Tem igreja que vai dizer que você vai ser próspero, que você vai vencer a dificuldade, vencer o problema, caso você for num culto de libertação, ou caso você faça algo por você mesmo, você vai encontrar sucesso. Mas por você mesmo você não vai, você vai sofrer. A Bíblia está repleta de relatos que dizem que Deus não nos poupa do sofrimento, mas caminha conosco pelo sofrimento. O Salmo 23, versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Deus está comigo. Em Isaías 43, 2 lemos: quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Deus faz essa promessa ao teu povo, de que Ele estará conosco em toda e qualquer dificuldade. E aqui hoje nessa igreja tem, com certeza vocês devem ter no meio de vocês alguém que está sofrendo. Individualmente ou como igreja, vocês podem estar sofrendo. E que irão sofrer ainda. Que já sofreram, que sofrem e que irão sofrer. Desde os mais velhos até os mais novos, os jovens, os adolescentes, as crianças, todos sofrem. E a solução para passar pelo sofrimento é a mesma para todos, é Cristo. E Pedro, nessa passagem, ele destaca algumas atitudes do cristão em relação ao sofrimento. E a primeira atitude que devemos ter é de não estranhar o sofrimento, como nos mostra no versículo 12, que lemos agora. O versículo 12 diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. O versículo começa com a palavra amados. Isso mostra que passar por sofrimento não significa que Deus não te ama. Deus te ama. Mesmo sofrendo perseguição de Nero, Deus não deixou de vos amar. Deus amou vocês de tal maneira que enviou o seu Filho amado para morrer por vocês. E continua dizendo para que não estranhe o fogo ardente que surge no meio de vós. A Bíblia nos diz em Hebreus 12, 8: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Olha que interessante, se não passamos por sofrimentos, talvez seja porque nós não sejamos filhos de Deus, somos bastardos. Os cristãos devem esperar por provações, pois se o mundo perseguiu Cristo, por que o mesmo mundo amaria seus discípulos? Seria estranho se ocorresse o contrário. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que a igreja não se torna fiel por ser perseguida, mas ela é perseguida por ser fiel. E é o que acontece mesmo. As igrejas que aceitam o pecado, que acham que a Bíblia deve ser adequada aos tempos atuais para aceitar e relativizar as coisas erradas do mundo, essas igrejas, elas são queridas pelo mundo, a ponto de muitos se dizerem cristãos e defenderem o que Deus reprova veementemente nas suas escrituras. Então isso a gente vê acontecer. Igrejas que relativizam o pecado, elas são amadas pelo mundo, elas não vão falar mal dessas igrejas, mas a igreja que é firme nos seus princípios bíblicos, no que Deus espera de nós, vai passar por momentos de dificuldade. Vamos passar. Igrejas e pastores querendo introduzir na igreja o marxismo, a escola de Frankfurt, o iluminismo e tudo de mais demoníaco que há neste mundo, é o que a gente mais vê hoje em dia.
Um é consequência do outro aqui que eu li, né, sobre o marxismo, sobre a escola de Frankfurt, do iluminismo. Isso redundou no que a gente vê hoje, no que as pessoas querem introduzir hoje nas famílias, destruir as famílias, um mundo sem Deus. Essas igrejas que fazem isso não serão perseguidas, elas não sofrem. E além do sofrimento ser compatível com a vida cristã, o sofrimento é pedagógico. A continuação do versículo 12 mostra que o sofrimento vem para nos provar. E a gente fala muito isso para os adolescentes na nossa igreja também, né? Porque muitos ali estavam fazendo o Enem, né? E como que eles vão se preparando para a vida? Eles passam por provas, as crianças também não passam por provas, isso vai trazendo maturidade para elas, experiência, e elas vão crescendo. E a didática de cristã no sofrimento faz isso com a gente. Né? Como a leitura aqui que o nosso irmão Ivan fez, aqui em Romanos, a justificação pela fé falava isso. Porque aqui falava, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E aí a gente vai ver aqui que a tribulação produz perseverança, perseverança e experiência. A gente obtém essa experiência através das tribulações. Então, a gente vê que Deus nos prova e espera que nós nos moldamos à semelhança de Cristo. O fato de Deus te amar não significa que você não irá sofrer. E aí a gente pensa também o que aconteceu com Jacó e Esaú. Não sei se vocês se lembram. Deus disse, amei a Jacó e aborreci a Esaú. E como foram a vida dos dois irmãos? Jacó, que Deus diz ter amado, ele sofreu. Ele foi humilhado, foi envergonhado, enganado diversas vezes. Ele foi um dos homens que mais sofreu na Bíblia. Começou querendo enganar o pai, o irmão, mas Deus o tinha escolhido e foi trabalhando em sua vida através do sofrimento. Já Esaú não, a quem Deus diz ter aborrecido, teve uma vida farta, foi líder dos Edonitas e teve um reino poderoso, mas foi rejeitado por Deus. Então, se não passamos por sofrimento, nós devemos estranhar. E me preparando para essa mensagem, a qual eu trouxe na nossa igreja também, há umas 2 semanas atrás, eu me deparei com uma história interessante de John Wesley, que era um pastor britânico que andava em seu cavalo no Reino Unido, pregando pelas ruas, e ele percebeu que durante 3 dias ninguém estava perseguindo ele, como era de costume, pois o caçoavam, o amaldiçoavam, o batiam, chegaram a arrastar ele pelas ruas, por conta da pregação dele, e ele estranhou isso. Durante 3 dias ele não sentiu essa perseguição. Então ele desceu do seu cavalo e começou a orar a Deus, e perguntando se ele se tornou carnal, se a sua mensagem se tornou mundana, para encontrar a paz que estava presenciando naquele momento. E nesse momento que ele estava ali orando a Deus, estranhando o que estava acontecendo, uma pessoa, um homem que o perseguia, atirou uma pedra nele, o que fez ele louvar a Deus por não ter o abandonado. A segunda atitude que devemos ter em relação ao sofrimento é a de nos alegrarmos no sofrimento, como a gente vê nos versículos 13 e 14. Que diz assim, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E essa pode ser a parte mais difícil para a gente, meus irmãos. Você pode pensar que só um maluco vai se alegrar no sofrimento. E é difícil mesmo. E se o nosso foco for no problema e não no que Deus está fazendo em você
e por você, vai ser muito difícil encontrar contentamento. Como no louvor que a gente cantou agora há pouco, né? Nas circunstâncias, se olharmos para as circunstâncias, nós não encontraremos paz, nós não encontraremos a paz necessária que excede todo entendimento, que só encontramos em Cristo Jesus. Jesus nos ensinou como podemos ler no Evangelho de Mateus que bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Paulo foi outro que demonstrou alegria, apesar dos sofrimentos e lutas, mesmo à beira da morte. Ele cantou na prisão, pois entendia que as coisas espirituais estão acima das materiais, que o eterno vale mais do que o agora, do qual nada se leva. Paulo viu o lado bom em seu sofrimento. Ele sofreu açoites, espancamentos, naufrágio, prisões, perseguições. Ele foi apedrejado. Ele sofreu com o seu espinho na carne, que nós não sabemos o que é, mas que o fazia sofrer sem parar, constantemente. E ele não olhava para as circunstâncias, mas olhava para Cristo. Ele tinha seus olhos fitos em Cristo, nos mostrando que Deus é a razão da nossa alegria, e que assim podemos nos alegrar nos sofrimentos. Outro apóstolo de Cristo, Tiago, escreveu em sua carta no capítulo 1, de 2 a 4, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se Cristo, o Filho de Deus, teve que sofrer neste mundo, não surpreende que os seus seguidores, ou aqueles que ele está buscando, sejam chamados a sofrer. No entanto, esse sofrimento pode ser causa de grande alegria, porque significa uma comunhão e um compartilhamento nos sofrimentos de Cristo. E a gente vê mesmo, eu fico pensando assim, a gente como igreja, como que a gente olha pelas dificuldades que a gente passa na nossa igreja? A gente já desanimou tantas vezes, né, Ronaldo? Eu penso, já pensei em mudar de igreja, já pensei em largar tudo, porque eu falo, para que eu vou ficar na igreja para ficar sofrendo, passando por dificuldades? E assim, eu penso, assim como Edu, eu sou crente novo também, né? Eu estou há 11 anos, o Edu um pouco depois foi chamado para Deus, graças a Deus por isso. Mas Deus tem um propósito na nossa vida aqui. E quando a gente começa a olhar para Cristo, a gente vê o que Cristo tem feito nas nossas vidas, trabalhado a nossa maturidade cristã, as coisas ficam bem mais leves para passar. Tenho certeza que vocês também têm passado por isso. E quando vocês desfrutam essa comunhão com Deus aqui, na igreja aqui do Jardim Fortaleza, pode acontecer o que for, vocês não vão ser abalados, porque vocês têm Cristo na vida de vocês. E o sofrimento nos une profundamente a Cristo, ou deveria nos unir, como diz os versículos 13 e 14 que lemos agora. Com isso, nós somos ligados a Cristo pelo que Ele fez no passado, pelo que Ele faz no presente e pelo que Ele tem preparado para nós no futuro. No passado, Cristo sofreu e morreu por nós. E não temos participação nisso. Não somos coparticipantes do seu sofrimento real, pelo que Ele sofreu lá. Isso foi algo único na história. Mas quando sofremos hoje, sofremos com o mesmo propósito. E Cristo se identifica com o seu povo. Nesse sentido, nós somos coparticipantes do sofrimento de Cristo, como Pedro nos diz aqui. No presente, Cristo está conosco na aflição. Como Ele mesmo disse no final do Evangelho de Mateus, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele nos livra do mal, nos dá amparo, quando tudo parece perdido. Nos ilumina a vida quando estamos em trevas. Nas noites escuras da alma, Deus está conosco
e nos segura pela mão. E no futuro Deus nos partilha a sua glória. Precisamos olhar para o sofrimento presente pela ótica da glória futura, pois Cristo transformará o sofrimento em glória. O caminho para a glória é estreito. Há espinhos, há dor, há um fardo pesado, como mostra o livro O Peregrino. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ler, mas leiam, porque é um livro que resume a vida cristã. O sofrimento que Peregrino teve desde que largou a vida dele e carregando aquele fardo até a glória eterna em Cristo Jesus, e é isso que nós devemos almejar na nossa vida. Mas os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, como diz em Romanos 8,18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, como Paulo diz em 2 Coríntios 4,17. Tudo que passamos não é nada comparado ao que desfrutaremos no céu, meus irmãos. No céu nossas lágrimas serão enxugadas, nossa dor passará, não haverá luto, não haverá pranto. Que grande esperança para nós. Porque os discípulos morreram obedecendo a Deus. Por que eles morreram obedecendo a Deus? Porque o que os mártires enfrentavam a morte, guilhotinas, fogueira, cantando, louvando a Deus, com a morte iminente? Por que os cristãos que estão morrendo hoje na Nigéria, sendo perseguidos, e ninguém fala nada sobre isso, irmãos? Você não vê a mídia falando sobre isso? E por que eles não desistem antes, não negam sua fé, abandonam? Porque eles são bem-aventurados, como diz aqui no versículo 14. Eles foram trabalhados no sofrimento e entendem a glória futura em Cristo Jesus. A morte não é nada para eles. E muitas vezes a gente se pega num sofrimento pequeno nesse mundo, que nos deixa estagnado, e a gente não louva a Deus, a gente não busca o Senhor. Hoje mesmo tivemos uma pregação que falava do Salmo 137 sobre isso. Falava do povo de Deus na Babilônia, ali sofrendo, mas eles não lembravam de louvar a Deus, eles se apegavam ao sofrimento. O salmista mostrando isso no Salmo 137, né? A terceira atitude que devemos ter ao olhar o texto é a de avaliar o nosso sofrimento. Nos versículos 15 a 18, nós vemos que o cristão precisa perguntar: por que eu estou sofrendo? Estou envergonhando ou estou glorificando a Deus no meu sofrimento? Quando lemos esses versículos, vemos que é o sofrimento que é da vontade de Deus e que glorifica a Deus, mas nem todo sofrimento é da vontade de Deus. E nem todo sofrimento glorifica a Deus. E a gente pode ver alguns pontos interessantes nessa avaliação do sofrimento. A primeira é que o sofrimento, se for causado pelo pecado, é vergonhoso para os que amam a Deus. Veja o versículo 15. Ele diz assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Então o cristão, ele não pode ser assassino, ele não pode ser ladrão, não pode ser malfeitor, não pode ser violento, ele não pode ser desonesto, ele não pode ser intrometido, não pode ser bisbilhoteiro, não pode ser fofoqueiro. Isso é vergonhoso para um cristão ser acusado e condenado por esses e outros pecados e crimes. A vida de um cristão, de um seguidor de Cristo, precisa ser condizente com o que ele fala, com o que ele prega, com o que ele crê, que é a palavra de Deus nas Escrituras. O pecado, ele traz consequências terríveis para a nossa vida. Imagina um homem que trai a sua mulher, ele pode se arrepender, ele pode
a mulher perdoá-lo, mas fica uma mancha do pecado. Isso tem consequências no relacionamento, pode ter consequências que respingam nos seus filhos, pode trazer uma separação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o pecado, principalmente o pecado dentro da igreja. A gente pensa muito nisso também. A gente tem pensado o que Deus quer para a nossa igreja. O que a gente tem feito de errado? Será que a gente tem sido conivente com o pecado? A gente precisa ser firme com o pecado nas nossas igrejas. A gente vê também que o sofrimento pelo Evangelho, ele é honroso. Como diz o versículo 16, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Então a gente percebe que a questão não é o sofrimento, mas o motivo de sofrermos. Não há vantagem nenhuma se a causa do sofrimento provém de coisas erradas e mundanas que fazemos. E não é vergonha sofrer por fazer o que é certo. Se estamos fazendo o que é certo na nossa vida e estamos sofrendo, glória a Deus por isso. Continuemos sofrendo, irmãos, e fazendo o que é certo, que glorifica a Deus. A gente vê que a palavra cristão, ela só aparece 3 vezes na Bíblia. Em Atos 11, 26, Atos 26 e 28, e agora nesse versículo 16, que lemos agora. E a gente vê uma incrível mudança de Pedro. Ele, com medo de sofrer, negou Jesus por 3 vezes. Agora esse mesmo Pedro encoraja os seus leitores a glorificarem a Deus diante do sofrimento. Ele, diante do sofrimento, ele largou tudo. Ele saiu correndo, falou que não conhecia, negou Cristo. E agora a gente vê a transformação, como Deus trabalhou na vida dele e dos outros apóstolos diante do sofrimento. Percebemos também nos versículos 17 e 18 que o juízo de Deus começa dentro das igrejas. Ele diz, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Quando Deus nos chama com sua maravilhosa graça, somos chamados a abandonar o velho homem. O projeto de Deus é nos transformar à imagem e semelhança de Cristo. Ele nos disciplina porque nos ama. Ele nos corrige para nos educar. Vocês já viram pais negligentes? Como que são os pais, como eles agem? Eles deixam os filhos fazerem tudo. Os filhos crescem sem limite, sem correção. Eles fazem tudo o que querem, e com isso eles vão crescendo, né? E a igreja precisa ser exemplo de como se arrepender e abandonar o pecado. A gente não pode, a gente precisa ser corrigido. E isso vai doer. Corrigir dói. Corrigir os nossos filhos dói. Às vezes é triste, mas é necessário. E muitas vezes quando Deus os corrige, vai doer também, quando a gente sofre. Vai trazer indisposição, quando a gente querer expor um pecado na igreja, ou combater o pecado dentro da igreja, isso vai trazer indisposição. Pessoas vão achar ruim, mas o pecado ele não pode fazer parte da igreja, não pode fazer parte das nossas vidas. Não podemos chamar o mundo ao arrependimento, nem exortar os outros, como os profetas faziam no Antigo Testamento, como Cristo nos chamou a fazer, se estivermos vivendo em pecado, se não estivermos andando com Deus. Não é terrível quando a gente vê um cristão que tem atitudes erradas, e uma pessoa que não é cristão fala, olha, esse cara é cristão, essa mulher é cristã, ela vai na igreja falar de Deus e ela faz isso, ela está devendo dinheiro, está fazendo coisa errada. Isso é terrível. Antes de tratar o mundo, primeiro Deus trata a igreja. E Pedro nos alerta, tendo em vista o julgamento de Deus sobre os justos e os injustos. Ora, se primeiro vem por nós,
Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Temos um Deus bom, mas Ele é justo também. Ele é misericordioso, mas Ele virá para julgar todas as coisas. Estejamos preparados para isso. E a quarta e última atitude que essa passagem nos mostra que devemos ter diante do sofrimento é de confiar em Deus quando passamos por esse sofrimento. Olhem esse último versículo. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Nós devemos nos entregar a Deus, irmãos. A palavra grega aqui traduzida como encomendem, tem o significado de um termo bancário, que quer dizer depositar em confiança ou depositar nas mãos de um amigo fiel. É isso que nós devemos fazer com as nossas vidas para Deus. Nos entregarmos para Ele, confiando nele. Pedro aqui exorta a todos os que sofrem a entregarem suas vidas, suas almas aos cuidados de Deus. Deus não apenas nos criou, mas Ele cuida de nós, mas muitas vezes no sofrimento nos esquecemos disso. Deus não é apenas fiel, mas Ele é soberano sobre tudo. Ele é onipotente, onipresente e onisciente, e digno de toda a nossa confiança. Mesmo quando achamos que Ele não está presente e tudo parece trevas e escuridão, confie e alegre-se em Deus, apesar das circunstâncias, como Jó fez. Muitas vezes vai ser difícil, mas tem cristãos que têm essa atitude de, em vez de no sofrimento, se aproximarem de Deus, que muitas vezes é o que Deus está chamando a fazer, ele abandona Deus. Ele não busca mais a Deus. E Pedro termina esse último versículo nos mostrando que devemos praticar o bem, mesmo nesses momentos difíceis. O sofrimento não deve endurecer o nosso coração e nem nos deixar apáticos. Devemos amar, abençoar e orar pelos nossos irmãos e pelos nossos inimigos. Como Cristo nos ensinou. Talvez essa seja a parte mais difícil, muitas vezes. Queremos fazer ao contrário com os nossos inimigos, né? A gente quer matar o nosso inimigo. É muito difícil quando a gente sofre por alguém, mas Deus nos chama a orar. E a gente deve fazer isso na igreja por todos os nossos irmãos. E fora da igreja também. Para que mais pessoas sejam alcançadas, para que Deus nos use, para que possamos falar mais dessa graça maravilhosa que nos alcançou. A prática do bem é um sinal da vontade de Deus em nossas vidas, um sinal de que entregamos nossa vida a Deus apesar de tudo. E concluindo, irmãos, através dessa passagem, nós aprendemos que como filhos de Deus, o sofrimento é uma prova de um Pai amoroso. O sofrimento é o caminho da glória, é a oportunidade que temos de sermos bem-aventurados e glorificarmos a Deus. É a oportunidade para entregarmos a nossa vida a Cristo e fazermos bens uns aos outros, dando testemunho da nossa fé. É olharmos o sofrimento como um privilégio de trabalharmos a nossa vida em santificação rumo à glória eterna em Jesus Cristo. C.S. Lewis, acho que muitos devem conhecer, né, que escreveu Crônicas de Nárnia, ele tem uma frase que eu acho sensacional. Ele diz assim, certa vez, Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer. Ele sussurra, ele fala baixo através das coisas boas da vida. Ele fala-nos mediante a nossa consciência, mas ele clama em alta voz por intermédio da nossa dor. Este é o seu megafone para despertar o homem surdo. Muitas vezes a gente está apático na igreja. Muitas vezes a gente está apático. Está tudo bem, está acontecendo tudo tranquilamente, e a gente está vivendo a nossa vida ali, indo do domingo na igreja,
vivendo o dia do Senhor como se fosse o dia do Senhor somente, que é importante o dia do Senhor, estamos aqui para louvá-lo, glorificá-lo, mas nós, crentes, devemos fazer a nossa vida constantemente dia do Senhor, todos os dias. E o sofrimento, Deus usa o sofrimento para fazer isso conosco. E glória a Deus por isso. Glória a Deus pelo sofrimento, quando pensamos nisso. O sofrimento nos mostra que nossa esperança está em Cristo. Nada além dele pode nos salvar. Nossa esperança não está em homens, não está em governantes, em presidentes, em deputados, em prefeitos, não está em instituições, não está no Estado, não está na igreja. Não está na igreja, não está no pastor, não está nos presbíteros e diáconos, não está no dinheiro, em programas, não está na sua própria força, mas naquele que nos criou, nos sustenta e enviou seu Filho amado para nos salvar da morte eterna. Como Paulo escreveu em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus nos ajude, irmãos, a enxergar diante das trevas, a enxergar diante das lutas, que Ele nos ama e que não fomos criados com a finalidade de viver para este mundo, mas nos novos céus e na nova terra. Olha que maravilha. E como resposta, irmãos, a essa mensagem, nós vamos entoar o hino de número 108. E na semana que eu estava terminando essa mensagem, eu vi um vídeo do reverendo Ageu Magalhães no Instagram. Apareceu um vídeo dele para mim, falando sobre a história desse hino. Esse hino ele foi escrito por Horatio Spafford, em 1873. E ele havia perdido seus bens no incêndio nos Estados Unidos, ele tinha perdido seus bens. Eles iam buscar uma vida nova na Europa, ele com a sua família. E a sua esposa, com as suas 4 filhas, foram antes que ele, e ele ficou resolvendo algumas coisas e ia depois. O navio dela se chocou com outro e naufragou, e as suas 4 filhas morreram no acidente. Sua mulher sobreviveu. Ele enviou uma carta quando chegou na cidade que eles iam. Uma carta que dizia apenas, salva, porém só. Quando ele foi se encontrar com a sua esposa, ele passou pelo local do naufrágio, ele compôs a melodia desse hino. Que diz assim, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. O nome original do hino em inglês é It is well with my soul, que quer dizer, está tudo bem com a minha alma. Ele diante de uma luta tremenda dessa, eu não tenho nem como imaginar, eu me emociono de falar, eu me emocionei na igreja quando eu falei dessa história, quando eu li, quando eu falei na minha igreja, me emocionei agora falando disso, porque só de pensar já deixa a gente triste. E esse homem tinha Cristo na sua vida. E através desse sofrimento, Deus trabalhou nele para ele escrever esse hino. Glória a Deus por isso. Que Deus nos ajude a ter uma vida de comunhão com o Senhor e podemos crescer em santidade olhando para Cristo somente diante das lutas que temos, irmãos. E essa é a minha oração para a igreja também do Jardim Fortaleza. Tenho certeza que Deus tem preparado coisas maravilhosas para os irmãos. Se apeguem em Cristo, que com certeza vocês vão ver coisas maravilhosas sendo feitas para a glória do Senhor. Louvemos a Deus através desse hino.